Linha é a palavra mais simples, mas a que mais representa isso daqui. Você percebe que quando a gente sobe aqui a visualização, essa linha do vinco, ela tá aqui, ó. Ela tá meio que dentro dessa pressão que a gente não consegue visualizar muito bem quando abaixa a cabeça. Mas existe uma estratégia, você já vai ver aqui logo na sequência, quando a gente colocar a primeira ferramenta em contato com o amassado, que tem a capacidade de trazer essa linha, de trazer esse vinco, já aliviando as pressões da região de cima e também as pressões da região de baixo. Provavelmente esses riscos vão sair, eles estão bem superficiais. Eu acredito que o da região de baixo não vão sair. Esse trabalho foi um trabalho bem antigo que a gente fez, né? Uma aula bem antiga. Eu estou trazendo algumas dessas aulas novamente para você ver que os princípios utilizados antigamente, cara, eles não são quebrados. Eles foram utilizados hoje lá dentro da minha oficina, eles serão utilizados amanhã, eles serão utilizados em tudo que é tipo de amassado que a gente fizer lá. Ó, o toquinho de madeira, ele vai acabar não chegando como deveria aqui no amassado. Você percebe que ele está muito inclinado. Então eu vou ter que partir para outra ferramenta, né? Ó, ele não fica totalmente reto. Então não consigo dar uma pancada legal ali. O que eu vou utilizar então pode ser esse toco, esfregando ele ali na região de baixo, ou até mesmo tentando de alguma maneira apoiar ele bem ali e trazer pelo menos essa região de vinco. Olha lá, olha lá. Colocando um pouquinho de pressão, você já começa a ver a ferramenta tracionando ali. Poderia utilizar uma espátula de borracheiro. Ela consegue passar muito mais força para a lata, mas para começar esse amassado, não utilizaria ela sem fita na ponta, né? Você vai entender o porquê. Ou poderia utilizar exatamente essa alavanca. E se eu não me engano, pegando por esse slot aqui da porta, ela está bem próxima do amassado. Eu consigo colocar justamente aonde está o maior ponto de pressão. Tem bastante fita na ponta da ferramenta. E assim, após testar várias ferramentas, após passar por várias possibilidades de um bom primeiro impacto, automaticamente eu sei agora qual é o melhor entre eles. Se você quer começar a melhorar as granulações e ondulações dos seus trabalhos, ou se você já é um martelinho bom, você pegaria esse amassado aqui e faria talvez em, sei lá, 3, 4 horas mais ou menos, eu acho que é um tempo razoável para fazer, talvez 5 horas, meio período para fazer esse amassado, e você quer fazer um amassado como esse em 3 horas, talvez em 2 horas, 2 horas seria um tempo excelente para fazer um trabalho como esse, você precisa aprender a fazer esses testes. Muitas das vezes, cara, você é o cara viciado em cola. Não me leve a mal. Você é o cara que cola as ventosas e sai puxando. E elas funcionam? Como eu disse, sim, elas funcionam. Só que elas talvez não funcionariam tão bem nesse tipo de amassado como uma alavanca já pegando direto no vinco e trazendo toda a pressão dele. Entrei com a ferramenta e olha onde eu tô pegando aqui, ó. Justamente naquele ponto de maior pressão. Mas ao mesmo tempo, eu não estou dando um baita de um tranco. Eu venho meio que massageando aqui esses pontos e aliviando essas pressões, ou a ponta dela, mais ou menos aqui nessa região, travar bem, né, colocando toda a pressão possível e vim meio que arrastando
arrastando o amassado, puxando ele assim. Quando você consegue encontrar essa sensibilidade para vir puxando aqui, automaticamente você faz um processo, cara, em 10, 15 segundos mais ou menos, que teria o mesmo resultado que essas várias alavancadas aqui. Se você não tem um bom controle da sensibilidade, cara, vá comendo a sopa pelas beiradas. Não coloque os pés pelas mãos, né? Vai indo meio que na maciota, controlando. Se você já tem mais habilidade, se a sensibilidade já está mais aguçada, teste isso. Quem é que já testou? Manda aí no chat, né? Fazer um amassado de risco, quando tem essa possibilidade, colocando ali a ponta da ferramenta e trazendo, arrastando. Eu já fiz alguns amassados de risco, quando ele pega numa região grande, com a espátula de borracheiro, simplesmente colocando na ponta do amassado sem fita, encontrando a pressão que a lata precisa e vim tensionando. Cara, um amassado de risco, sei lá, de 40 centímetros, 50 centímetros, feito mais ou menos em 1 minuto, né? É claro, às vezes passa um pequeno ponto ou outro, passa algum pequeno ponto, tipo, às vezes você não consegue, vem puxando na pressão, põe uma pressãozinha demais, fica com medo, tenta regular, deixa a ferramenta um pouco mais mole, vem trazendo, você não consegue vir, tipo, cadenciando muitas das vezes toda a pressão ali. Mas é batata, é uma estratégia que mais pra frente eu garanto trazer para vocês aqui, para que vocês entendam como ela funciona. Olha lá, vou levantando todo esse vinco, colocando levemente pequenas pressões. E aqui você pode se perguntar, pô, Wallace, se um bom primeiro impacto é levantar um amassado sem fazer bicos, por que é que estão fazendo tantos bicos assim? Bem-vindo ao mundo real do martelinho de ouro, né? Você dificilmente, eu diria que impossível, pegaria um amassado como esse, colaria aqui 2 ventosas, daria um tranco, o amassado já voltaria 100% para o ponto ali, e você teria que só bater aqui os pontinhos de pressão, usando um pino de PP, um martelo de borracha, já se encaixaria na lata e trabalho finalizado. Não, isso não vai acontecer. Em trabalhos tensionados como esse daqui, você vai ter que fazer bicos. Só que entre fazer bicos muito finos, que dão um baita trabalho para serem corrigidos depois, você precisa fazer bicos que simplesmente com soltar do martelo, ou até mesmo com uma ferramenta um pouco maior, né, que não seja tão fina. Por exemplo, se você vai bater com um pino, não use um pino de metal nesses bicos. Se você vai bater com um martelo, talvez poderia até utilizar um martelo de borracha para tirar as pressões maiores aqui, ou até mesmo batendo nos pontos de granulação maior para que eles entrem na lata. Quanto melhores forem a qualidade desses bicos que você fizer, cara, melhor vai ser o resultado que você vai ter no trabalho. E menos tempo você vai levar para fazer a remoção desse amassado. Fazer bicos, em muitos casos, são inevitáveis. E olha o que eu vou dizer. Vão existir situações em que o amassado está completamente debaixo do reforço, o reforço é bem colado na lata, principalmente em canto de porta, ou até mesmo em... E agora? Eu sei que canto de porta, reforço de gol mesmo, tipo, geralmente quando pega nessa curvatura aqui, o reforço do gol é diferente desse reforço do Jetta. Ele é reto, né? Se eu não me engano, a porta da frente ou a porta de trás, elas são... Um é reto e outro é na diagonal. E agora? Quem pode confirmar? Se bem que eu acho que os dois são retos. No gol os dois reforços são bem retos e bem largos, né? Se você pega um amassado ali, às vezes você vai ter que entrar com uma ferramenta fina. Se tiver muito fino, um amassado de risco, debaixo do reforço. Muitas das vezes os bicos que você vai fazer são bicos finos, cara.
você vai ter que controlar a sensibilidade e ir na maior manha possível, fazendo bicos, e esses bicos são ruins de serem removidos. Você vai ter que meio que preenchendo a lata ali, tentando marcar o menos possível. É inevitável, vai aparecer algum amassado ou outro que você vai passar por esse tipo de situação. Não são todos os amassados dentro da nossa profissão que você vai conseguir entrar com uma ferramenta cheia de fita, marcando da maneira que está marcando aqui. Existem amassados que vai acontecer de simplesmente as marcações serem menores. Então você vai ter que controlar na sensibilidade, você vai ter que cadenciar essa força. Olha para você ver, aqui nessa região da parte da frente é a região que está mais tensionada. Talvez se essa pressão tivesse pegado um pouco mais para baixo, certamente a gente teria um amassado esticado aqui. Dificilmente um amassado estica na região de vinco, né? Nessa parte aqui onde você está visualizando. Por mais tensionado que ele esteja, eu não me lembro de ter pegado um amassado esticado bem no meio do vinco. Parece que essas pressões, né, ou essa região, ou essa linha, ou esse design, chame como quiser, ele foi feito justamente para resistir o máximo possível de tensão. Eu acho que se um amassado chega a esticar aqui, provavelmente não seria feito por martelinho de ouro, porque provavelmente vai arrancar tinta, verniz, dependendo da força, rasgar a lata, né? Então, olha só, vários bicos na lata, você percebe que esses bicos, ao mesmo tempo, são bicos bem suaves. Eles não são aqueles bicos muito finos, né? Olha essa região, onde a lata é completamente colada. Olha para você ver como as pressões aqui, elas foram bem reduzidas, bem na manha. É claro que isso daqui é uma aula com o intuito de fazer com que você fique na mesma página que eu. Porque simplesmente nesses, acho que 8 minutos, eu poderia acelerar o processo, cara, rápido demais, né? Ó, e quando eu tô levantando, por mais que a minha visualização ela esteja parada, eu tô levantando dessa maneira, ó, sempre me movimentando. Assim, eu preencho o máximo possível do amassado. Olha lá. Geralmente, quando a gente pega um amassado como esse, o processo é bem mais rápido. Ou eu tensiono, riscando e trazendo essa região de cima, já cutucando ali, pressionando a região de baixo, o que acelera muito. E muitas das vezes eu já vou fazendo esse processo emendando com o que vai vir na sequência aqui, que é nada mais, nada menos, depois de ter levantado e tirado o máximo de pressão aqui possível, pegar ou um pino ou um martelo de borracha. Nesse caso, nessas regiões de vinco, se você não tem tanta sensibilidade assim, o que você pode utilizar pode ser um pino desses de PP mesmo. Ou até mesmo esses martelos que tem a ponta um pouco mais grossa do que o seu martelinho, e não use um pino de metal. Porque se você utilizar um pino de metal para baixar aqueles vincos ali, automaticamente as marcações vão começar a aparecer na lata. É tudo que a gente não quer. Olha lá. A fita, ela permaneceu. Eu já começo a pegar o martelo de borracha nessa região da parte de baixo. Muitas das vezes, como eu consigo hoje trabalhar com as duas mãos, eu ia falar uma coisa aqui. Lá ele, né? Eu ia falar, bater com as duas mãos. Já sei que ia ter um monte de miserável zoando aí. Lá ele. Eu fico com o martelo de borracha na mão esquerda, vou abaixando essas pressões da região de baixo e muitas das vezes já pego o martelinho e vou abaixando as regiões de cima. Com isso você consegue ganhar uma baita velocidade, né? Se eu não quero
afetar a granulação quando eu estou levantando, o mesmo princípio é utilizado no processo de abaixar. Eu quero interferir nessa granulação o menos possível. Ou dentro de uma realidade o mínimo possível, né? Posicionando aqui para a gente pegar uma visualização bacana. Olha o que eu disse de a lâmpada ficar parada e eu não precisar ficar mexendo tanto nela. Quando eu consigo ajustar o meu corpo, a minha visualização, e ao mesmo tempo ir pegando vários ângulos, né? Quando você está abaixando e quando você está levantando, para que você consiga maximizar o processo de reduzir os pontos de granulação, você vai precisar dominar essa estratégia. Que é se movimentar o máximo possível. Dificilmente eu passo ali 10, 15 minutos completamente com a visualização parada. Eu acho que até menos. Dificilmente eu passaria 5 minutos com a visualização completamente parada. Ou menos ainda. Cara, talvez não chegue nem a 1 minuto totalmente parado e batendo. Eu tô sempre olhando para a direita, para a esquerda, visualizando o que está acontecendo. Olha lá. Levando toda a pressão aqui que estava no vinco, fazendo com que ela venha para a região de baixo, tirando a pressão da região de baixo e fazendo com que ela também suba um pouco. Quando você trabalha numa área que está como se fosse um telhado de casa, se bem que poucas pessoas constroem casa com esse tipo de telhado que a gente desenha ali no prezinho. Hoje é tudo telhado embutido, telhado completamente diferente. Nesse caso, no amassado, se você bate um lado, ele influencia no outro. Se você bate um outro, ele influencia. Cara, eu acho agora, visualizando melhor aqui, que talvez a estratégia de arrastar aqui, né, a ferramenta trazendo e pressionando o máximo possível, talvez não funcionaria nesse caso. Tem bastante tensão no centro do amassado. Ele estava bem escondido. Provavelmente teria que ser feito dessa forma que você está visualizando aqui mesmo. Reduzir aquelas pressões. Olha como eu paro e começo a novamente atacar o centro dele. Olha agora como a lata responde melhor. Uma das coisas que vai fazer com que você melhore na granulação e ondulação é não trabalhar no seu tempo. É não fazer aquilo que você deseja. O que isso significa? Cara, por mais que você tenha força, por mais que você tenha um bom ponto de apoio ali, é preciso entender que às vezes você está colocando pressão demais, muitas das vezes você está colocando força demais aonde não deveria. Se eu tento fazer isso e não é a hora certa, nesse caso o que poderia acontecer? A fita poderia ter rompido e começar a fazer aquelas pequenas marcações na lata. Então olha só o que eu faço. Eu simplesmente levantei o máximo que dava, controlando o máximo possível da sensibilidade, marcando o mínimo possível aqui da extensão do amassado. E a lata vai correspondendo. Vou tirando as pressões aqui, um pouco da frente. O foco principal tá aqui no vinco, em fazer com que esse desenho seja pelo menos reestruturado.